colhe as provas orais, e profere o julgamento nesta audiência de instrução. Mas eu preciso fazer aqui uma observação. Que provas cabem no juizado especial? Prova documental e prova oral. A inspeção judicial, eu entendo que não é admitida, não é possível, e muito menos a prova pericial. Prova pericial é incompatível com o juizado. Se o juiz perceber que há necessidade de uma prova pericial, ele deve extinguir o processo. Então, basicamente, documental e oral. Muito bem, produzidas as provas orais dessa audiência de instrução, havendo condições, o juiz já profere o julgamento. Então, o que torna o processo muito mais rápido. E a sentença do juiz ou juizado especial? Tem o mesmo sentido da sentença na justiça comum? O mesmo sentido. Claro, tem os mesmos requisitos, relatório, fundamentação e decisão. Mas com um detalhe. A sentença no juizado especial pode ter uma fundamentação concisa, uma fundamentação resumida. Tá? Pode. Não precisa ser uma fundamentação extensa, pode ser uma fundamentação resumida. Então veja como esse processo é mais ágil, veja como não é tão burocrático como a justiça comum. O que, evidentemente, faz com que as pessoas tenham mais confiança nele. Bem mais confiança nele. O problema é que o número de ações é tão elevado no juizado especial que muitos juizados pelo país, essa audiência de conciliação, lembra, essa primeira, muitas vezes designada, vejam só, 6 meses após a distribuição da ação. O cara distribui a ação em janeiro, só vai ter audiência em junho e julho, pelo número de ações que existem. Esses são então, alguns pontos importantes no procedimento do juizado especial. Se você ficou com alguma dúvida, não é? Deve ter ficado, porque são tantas coisas, você pode mandar um e-mail aqui para nós, que nós responderemos, nós estaremos atentos com muito prazer. Você vai mandar um e-mail o seguinte, provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Ou então, se você quiser, você pode acessar o site da Rede LFG, informações sobre concursos, informações que você necessita. Acesse, é um portal interessante, muito bem feito, tá? Que certamente você vai tirar proveito. www.lfg.com.br. Ok? Entendido? Algumas palavras sobre os procedimentos do juizado especial civil. No próximo bloco, que você não vai perder, você vai esperar um pouquinho, mas é muito pouco mesmo, não é? Pergunte ao professor, vamos responder às perguntas dos nossos queridos alunos. Não sai daí, hein? Até daqui a pouco. Viu como foi rápido? Agora já estamos no segundo bloco. Meu bloco preferido. Pergunte ao professor. Acompanhe comigo as perguntas dos nossos alunos. Professor, cabe intervenção de terceiros no juizado especial civil? Excelente pergunta, né? Cabe intervenção de terceiro no juizado especial civil? Eu tenho uma posição que é minha, né? Eu entendo que em alguns casos, como eventualmente um chamamento ao processo, desde que nas hipóteses previstas na lei do direito material, como por exemplo o Código de Defesa do Consumidor, que prevê que é possível chamar a seguradora, não é? Em outras situações, já entendo que é cabível sim. No entanto, a legislação não permite, não é? A Lei 9.099, ela não permite a intervenção de terceiros, tá? Ela veda a intervenção. Qual a explicação para isso? O entendimento é que a atividade de um terceiro nesse processo iria torná-lo complexo. E, passando a ser complexo, passa a ser também incompatível com o próprio juizado. Incompatível com o próprio juizado. Portanto, assistência em tese não é cabível, assistência não, até porque é uma intervenção chamada espontânea, não é? É o terceiro que se apresenta espontaneamente no processo, isso é inviável dentro do próprio juizado. A oposição, sem dúvida alguma, não é possível, porque a oposição tem natureza de ação, então seria algo inadmissível, tem uma ação do juizado e uma oposição ao mesmo tempo. Até por uma questão de coerência do sistema. Porque se o sistema não admite reconvenção, não é? Se o sistema não admite reconvenção, quanto mais aí a oposição. Quanto à denunciação da lide, eu compreendo o legislador, adoto essa posição,
porque também tem natureza de ação. Denunciar um terceiro seria estabelecer uma lide secundária. Como assim? Como isso? Acontece que na denunciação da lide, nós vamos nos deparar com duas relações jurídicas. Uma do autor com o réu e outra do réu com o denunciado. Isso realmente vai ampliar muito a demanda. Isso vai tornar essa demanda muito burocrática. Quanto a chamamento, já me expus, acho que tem alguns casos que deveria ser admitido, porque aí, como é uma questão de solidariedade, é interessante que o terceiro venha compor o polo passivo até para resolver todo o conflito. Mas, repito, há vedação legal. Quanto à nomeação à autoria, também é vedada, por entender que o réu deve se limitar a alegar ilegitimidade na contestação. Só isso. Agora, veja bem, você pode perguntar para mim, mas Mena, e se for um caso onde se exija a denunciação da lide? Vou admitir que será um caso de evicção. Como assim? Acontece que o Código de Processo Civil, no seu artigo 70, inciso 1, diz que a denunciação da lide nos casos de evicção, ela é obrigatória. Ora, se ela é obrigatória, como é que eu faço do juizado especial cível? Verificando o juiz que é um caso que envolve evicção, em poucas palavras, é a perda da coisa em função de uma decisão judicial, não é? Eu perco meu bem por força de uma decisão judicial. Se a denunciação é obrigatória nesse caso, como é que eu faço no juizado? O que o juiz deve fazer? O juiz deve deferir a denunciação? Não. Nesse caso, a orientação é que o juiz determine a extinção do processo. Então, ele, sob o argumento de que a denunciação é incompatível com o juizado e que é obrigatória naquela situação, ele deve extinguir o feito. Extinguir o feito. Isso também não quer dizer que algum juiz não possa deferir essa denunciação. Lembre-se da exposição do nosso primeiro bloco, onde eu disse que o juizado admite algumas situações, que o juizado é flexível. Mas a regra é essa: o juiz, verificando a necessidade da própria denunciação, o que ele deve fazer? Ele deve indeferir o pedido e extinguir o feito. Tá? Ficamos então à posição minha, apenas da admissão do chamamento ao processo. Ótima pergunta, muito inteligente. Vamos à segunda? Vamos à próxima? Professor, quais são os recursos cabíveis no juizado especial cível? Quais são os recursos cabíveis no juizado especial cível? Essa é uma pergunta que interessa a todos, né? Nós, no Brasil, temos um sistema recursal amplo, não é? Tanto que uma das grandes críticas que se faz ao processo é a existência de um grande número de recursos. Essas críticas são criteriosas? São. Mas, do meu modo de ver, o problema não está no número de recursos. O problema está na organização do próprio Poder Judiciário, da estrutura do próprio Poder Judiciário. É bem verdade, né, que hoje o Brasil tem um número muito grande de ações judiciais. E para você adequar o Poder Judiciário a esse número de ações é um investimento muito alto, não é demorado. Por que é demorado? Ora, porque eu não posso formar juízes do dia para a noite. Não é? Eu não posso formar desembargadores do dia para a noite. Isso tudo exige tempo, isso exige maturidade. Então demora realmente para se estruturar da melhor forma possível esse Poder Judiciário. Existe investimento? Existe investimento. Existe. Melhorou? Melhorou. Não é? Mas continuamos ainda com um processo um pouco lento dentro daquilo que é esperado pela sociedade. E aí vem a questão dos recursos do juizado especial cível. Ora, o que pensou o legislador? Não é? Ele pensou o seguinte: eu vou eliminar da Lei 9.099 alguns recursos, para que o processo, então, possa seguir de forma mais rápida. Ele elimina recursos e ele imaginou que o processo fosse mais rápido. Daí porque a Lei 9.099, ela só prevê 2 recursos, e outro na Constituição, seriam 3. Quais sejam? Prevê embargos de declaração. Cabe embargos de declaração no juizado especial? Cabe sim, embargos de declaração. Com uma diferença importante para os embargos do CPC. Que diferença é essa? Os embargos de declaração no juizado especial, eles suspendem o prazo para os demais recursos, ou para o próximo recurso.
suspende.